Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é o seu Podnext. Dizem por aí que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, não é mesmo? Mas eu prefiro pensar que as boas referências devem ser levadas em consideração e tornarem-se exemplos em outras ocasiões. E hoje o Podnext vai falar justamente sobre isso. Eu estou trazendo representantes da Prefeitura de Pradópolis, mais especificamente das diretorias de obras, serviços públicos e trânsito, para falar sobre ações importantes que estão sendo realizadas na cidade, que com certeza servirão de exemplo para muitos municípios. Meus convidados de hoje, Anderson Rossi e Fábio Conrado. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado. Que legal. Para as pessoas que assistem o Podnext entenderem um pouquinho, queria começar com você, Anderson, falando um pouquinho da sua experiência, né? Da sua formação e o porquê de ocupar um cargo hoje como diretor lá de obras da Prefeitura de Pradópolis. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, me formei no ano de 2000, tenho especialização em segurança do trabalho. O porquê de atuar em órgãos públicos, em prefeitura, em gostar da cidade, em gostar do que você aprendeu na faculdade, trazer um pouquinho para a prática e ver, fazer acontecer, né? Ter uma cidade melhor, escoamento, fluxo, água, esgoto, principalmente pensar em quem vive na cidade, né? Pensar na população. Contribuir com o município que a gente vive é muito importante, né? É muito gratificante. Muito importante. Nosso município hoje ele está com 20 mil habitantes, né? É uma cidade modelo, já foi citada, e para nós continua sendo uma cidade modelo, uma cidade planejada. Então, o importante é seguir esse trajeto dessa cidade. Que legal. E você, Fabinho? Legal. Já estou íntimo aqui, o Fábio Conrado, todo mundo conhece como Fabinho, Isso. né? Então é Fabinho daqui para frente. Me conta um Exato. pouquinho. Eu sou o Fábio Conrado, sou formado em Tecnologia da Informação. Depois de um período eu me aventurei na área de manutenção de máquinas, equipamentos e me especializei em logística. Tenho uma pós-graduação na área e tive o convite do prefeito, né, para estar participando da gestão dele, para estar pondo em ordem essa questão de transporte, trânsito da cidade. Que legal. E olha, é importante a gente ressaltar, gente, que nós estamos com os 6 primeiros meses de governo, né? Os prefeitos recentes assumiram 1º de janeiro, nós estamos em julho, então 6 primeiros meses de governo são cruciais aí para dar uma cara nova para a cidade, né? Já para dar um parâmetro para que a população entenda a que veio esse governo. Lá em Pradópolis, na área de vocês, nós já conseguimos definir isso? A partir desses 6 meses, como serão, né, os outros meses, os outros anos de governo do prefeito Saulinho e do vice Tiaguinho? Sim, na transição a gente veio fazendo todo um planejamento, né, uma estratégia, porque a gente pegaria uma gestão não tão boa, né, anterior, e a gente herdou, né, algumas coisas em todos os departamentos, eu digo no geral, né, que não estava vindo bem. E assim foi muito difícil para a gente dar o pontapé inicial nas condições que a gente pegou, por exemplo, o transporte, a gente estava com uma frota toda sucateada, a gente precisou fazer um plano de ação com parceria com empresas privadas para poder nos ajudar, nos auxiliar na manutenção devido à falta de verba, né, do município, e a gente conseguiu. Graças a Deus a gente conseguiu, tem bastante coisa boa que a gente fez em 6 meses, mesmo sem recurso. Fabinho, me conta o seguinte, você falou, nós pegamos uma frota toda sucateada, né, e não tínhamos verba para consertar e tudo mais. Como chega a esse ponto, né, uma prefeitura? Porque a gente sabe que, assim, o poder público, claro que é muito diferente do poder privado, né, do setor privado, diferente do que nós fazemos em casa. Sim. Porque em casa o nosso carro apresentou um problema mecânico, a gente vai lá e conserta. Planeja, né? organiza o Isso. orçamento e arruma. Isso. Por que nas prefeituras a gente vê cada vez mais, entra governo, sai governo, tem essa questão, pegamos a frota sucateada, não temos orçamento para isso. Por que chega nesse ponto? Exatamente, é uma falta de planejamento. Geralmente esses cargos são político e não técnico, e provavelmente não tinha pessoas técnicas nesse cargo.
e não fazia o planejamento adequado. Talvez as empresas que faziam as manutenções orçavam valores assim absurdos de manutenção, e o pessoal, por não ter conhecimento, acabavam aprovando, não fazia o serviço que deveria ter sido feito, e acabou chegando no ponto que chegou. No começo do ano a gente pegou alguns problemas, que eu vou citar um aqui, de um micro-ônibus que a gente não tinha freio. É o único ônibus que a gente faz viagem externa, viagem para estudantes quando vai fazer alguma visita, viagem para o esporte, e esse ônibus não tinha freio. A gente fez um orçamento na oficina, ficava em torno de 11 mil reais para consertar. Analisando o orçamento e com toda a experiência que a gente já tem, esse orçamento chegou a reduzir para 3 mil reais, para você ter ideia. Então, a gente partiu do princípio, analisou todos esses orçamentos que vinham dando problema, todos os veículos, e começou a fazer um filtro geral, de uma maneira geral, acompanhando cada serviço que tinha que ser executado, teria que ser realmente o que estava no orçamento, realmente o que ele estava citando de defeito, e parece que não era. Tudo que tinha no papel não era o que estava realmente na prática. Então a gente começou a acompanhar bastante, presencialmente nas oficinas, e conseguimos reduzir esse custo de manutenção. Você acha que falta uma gestão melhor para essas questões administrativas da prefeitura para resolver esses problemas? Faltava uma gestão, nessa área principalmente de transporte, faltava uma gestão de frota. Nunca foi feita uma gestão ali com manutenção preventiva, com manutenção corretiva, e era só feita a manutenção no momento da quebra. Quando é feita a manutenção no momento da quebra, você já deixou de fazer a preventiva, que a preventiva você previne a quebra, e aí você já gasta além do que você deveria gastar na preventiva. Então faltou esse planejamento, e hoje a gente sentou, fez todo um cronograma, um planejamento, e assim que melhorar a situação a gente vai fazer toda essa manutenção preventiva da frota. Tanto que a gente já vem fazendo algumas manutenções pontuais, numa retroescavadeira, numa pá carregadeira, num caminhão-pipa de água, num caminhão varredor que estava encostado. Então a gente vem tentando levantar a frota aos poucos, da melhor maneira possível, e devido à falta de verba a gente não consegue fazer de uma vez. Mas aos poucos a gente está pondo a frota em ordem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre obras aqui com o Anderson, tá? Mas, seguindo um pouquinho aí sobre essa questão do transporte, né, que é muito importante, você citou, tinha um ônibus que transportava estudantes, Sim, inclusive, sim. que não tinha freio. Imagina o absurdo disso, né? Inadmissível. Você está comprometendo a segurança ali do cidadão. Quando virou o ano, a gente assumiu a gestão. O princípio ali era focar nos ônibus escolares dos estudantes, e a gente pegou um problemão, porque os ônibus não tinham extintores, não tinha pneus, foi um caos. A gente conseguiu por muito custo trocar os pneus da frota, que não tinha pneus, estava tudo liso os pneus, não sei com que condições eles rodavam esses pneus, e a gente conseguiu pôr essa frota em ordem, conseguimos pôr os pneus nos ônibus, e conseguimos adquirir os extintores, que nem isso tinha nos ônibus, para trazer uma certa segurança para os alunos no transporte. E eu tive conhecimento que vocês trabalham também bastante buscando parcerias no setor privado, né? Tem dado resultado? Sim, tem dado resultado. Quando virou o ano, a gente tinha um caminhão que estava há mais de ano parado, um caminhão de lixo, e através desse caminhão quebrado estava gerando um gasto com 3 equipamentos a mais rodando na cidade, que era um caminhão basculante, um caminhão de coleta de galho, mais uma pá carregadeira ou uma retroescavadeira. Então era 3 equipamentos para suprir um. E com isso estava gerando um gasto excessivo, tanto de combustível quanto desgaste de equipamentos e de funcionários. E a gente conseguiu, com essa parceria privada, com que uma das empresas do nosso distrito industrial fizesse para a gente toda a mão de obra gratuita. A gente pagou só os pistões na época, que ficava acho que por volta de 9 mil reais, e a gente conseguiu resolver esse problema do caminhão de lixo. Nós tínhamos orçamentos de até 35 mil reais para arrumar esse caminhão. Com essa parceria a gente gastou somente 9 mil. Então é um feito assim para a administração.
É gestão, né? Gestão. É gestão. Trata-se de gestão. Que legal. Hoje, então, a gente, até para fazer com que a população de Pradópolis não fique assustada, né, com medo aí de deixar o filho pegar o ônibus escolar, né, de viajar para uma competição aí para outra cidade, a gente pode dizer que a frota da Prefeitura Municipal está em dia, está dando segurança para aquelas pessoas que Hoje a gente utilizam o tem transporte? os ônibus em condições de uso, coisa que não tinha no passado. Olha, forte isso, né, Anderson? Me conta aí da sua pasta, né? Que você é mais vinculado à questão das obras. Como que você pegou a prefeitura? Qual foi o primeiro diagnóstico que vocês fizeram no início de janeiro? O primeiro diagnóstico que nós pegamos na nossa pasta foi alguns prédios públicos, uma falta de manutenção. Aí, a pedido do prefeito, ele pediu prioridade na manutenção dos prédios públicos. Foi aí onde começamos e terminamos o serviço, porque antes começava o trabalho, não terminava, depois volta, não volta. Hoje nós pegamos um prédio público para dar uma manutenção. Um exemplo, da manutenção em um banheiro. Vamos lá, pegamos o banheiro, só saímos dali daquele banheiro a hora que ele estiver funcionando, prontinho. Aí entregamos para aquele departamento. Outra dificuldade também que pegamos foi o poço semi-artesiano. Nós temos um assentamento no Horto Guarani e tinha uma bomba de um poço queimada desde outubro. Aí nós fomos atrás de orçamentos, atrás de empresas e tudo mais, e nós conseguimos trocar essa bomba em tempo recorde. Em menos de um mês de administração, nós conseguimos correr atrás desses orçamentos e conseguimos esse orçamento por 1/3 do que haviam pago na outra gestão. Por quê? É um planejamento, cotação, orçamento. É igual o Fábio falou, é a pessoa que está gerando aquela pasta entender do que está fazendo. É diferente de você falar para a empresa, vai lá e coloca uma bomba. Essa bomba, que tipo de bomba que eu vou colocar lá dentro? Qual é a profundidade? Então, é a expertise de quem administra essa pasta. Quer dizer, além da questão política, os municípios precisam mesmo ter ocupações técnicas, né, dentro das secretarias, das diretorias, para que o trabalho saia a contento, né, saia de uma forma eficaz, eficiente e que corresponda à expectativa da população. Sim. Outro fator importante é citar, a pedido do senhor prefeito, convênios públicos, né, convênios federais, convênios estaduais. Ele pediu para a gente priorizar os convênios, tanto da antiga gestão quanto convênios da nova gestão. Então, convênios da antiga gestão, eles todos estão sendo executados. Por exemplo? Nós fizemos até hoje 21 mil metros quadrados de asfalto, de recapeamento. Nós pavimentamos 2 ruas do distrito industrial. E estamos fazendo também toda a infraestrutura do nosso distrito. O Distrito Industrial de Pradópolis, metade dele tinha infraestrutura. A outra metade não tinha. Não tinha água, esgoto, asfalto, não tinha nada? Não. Então tinha empresas ali que tinha fossa, tinha água por um cano lá que servia 2, 3 empresas. Hoje nós estamos com uma empresa fazendo toda essa infraestrutura. Já pavimentamos 2 ruas principais do distrito e hoje nós estamos com essa parte de infraestrutura praticamente feita. Estamos em obras ainda. Tá? Então, e essa é uma obra muito grandiosa, né? Mais de R$1,5 milhão, né, de investimento que está sendo feita aí toda essa parte de infraestrutura e que é extremamente importante, não só para o desenvolvimento da cidade, mas para a qualidade de vida, né? Água, esgoto, questões básicas. Água e esgoto é o principal numa cidade, né? Num distrito industrial nem se fala, porque o empresário, ele vai lá, ele gera 20, 30 empregos, que ele gere 5 empregos, mas ele tem que ter essa infraestrutura para a empresa dele, né? E hoje nós estamos conseguindo levar essa infraestrutura para esse empresário. O Anderson, e você citou uma questão que eu acho bastante importante, quero saber se vocês concordam comigo. A gente aqui na Next
e no Podnext nós trabalhamos com muitas prefeituras, né? Recebemos muitos prefeitos, muitos gestores aqui. E sempre tem essa questão de dar continuidade ou não nos governos, né? No anterior e nesse que vem seguindo. Claro que cada prefeito tem o seu jeito, tem a sua personalidade, tem a sua forma de trabalhar, mas eu vejo que é muito complicado quando uma nova gestão assume e tem a intenção de começar do zero, né? Dizendo, não, tudo que foi feito não me interessa, né? Não condiz com o que eu penso, quero começar do zero. E aí o serviço público acaba empacando, né? Porque a cada 4 anos você começa do zero e aí o negócio não progride. Vocês acreditam nisso também? E como vocês analisam essa questão lá em Pradópolis? Olha, a pedido do prefeito, logo quando nós assumimos, ele pediu para a gente, para a equipe toda, continuar o trabalho que vinha sendo feito. O que é bom tem que O continuar. que é bom tem que continuar. Então, um exemplo, manutenção em prédios públicos. Tem prefeito que deixa de dar manutenção naquele prédio público para fazer um novo. Olha, esse fui eu quem fiz. Lá, o que nós estamos fazendo? Melhorando o que nós já temos. Um exemplo. Então, esse foi um pedido do prefeito. Igual, a gente tinha 2 quadras no bairro Nova Pradópolis que elas estavam paralisadas. A infraestrutura dela não tinha terminado, terraplanagem e tudo mais. Hoje nós estamos praticamente com essas quadras prontas. Por quê? O prefeito pegou e falou, eu quero que termine essa obra. O que nós estamos fazendo? Terminando a obra, independente de qual prefeito estava lá atrás. Nós estamos fazendo pensando na população. Um dos pedidos do prefeito foi, pensem na população. Tratem o bairro como se fosse o seu bairro, como se fosse a tua casa. É o que nós estamos fazendo. Planejando e entregando obras com qualidade. É isso, quando eu falei aqui na abertura que Pradópolis serve de referência para muitos municípios, eu queria dizer exatamente isso, né? É ter essa visão, não só política, mas de gerenciamento mesmo, né? Da administração pública aí, para realmente priorizar a qualidade de vida do cidadão, né, Fabinho? Exatamente. Os serviços, né, de suma importância têm que ser continuado. O que é bom mantém, melhora e o que falta implanta, né? Então, e hoje a gente vem com uma pasta a mais, né? Não existe hoje o cargo de serviços municipais, então a gente se desdobra para dar conta da nossa pasta, que o meu é transportes e trânsito, e o do Anderson que é obras e serviços municipais, defesa e tudo mais, e a gente tem os serviços municipais para dar conta também. Então quer dizer que vocês fundiram aí os serviços fundiu. públicos entre Isso. vocês dois. Demos as mãos e estamos mantendo a cidade organizada, cidade limpa, qualidade de vida para a população. Tá funcionando essa Tá fusão? funcionando. A gente vem se empenhado em dar o nosso máximo aí, o pessoal tá gostando. A gente fez bastante mudança já, principalmente na parte de limpeza, zeladoria de praças, de áreas públicas, entrada da cidade. É um outro olhar, o pessoal entra na cidade hoje, já tem uma nova visão da cidade. A gente vai tentar ainda voltar a cidade ser modelo. Tinha já esse título, Já né, tinha de esse cidade título, modelo? depois perdemos esse título, que a cidade ficou meio que abandonada na parte de limpeza, na parte de zeladoria, e hoje a gente está tentando fazer um trabalho para voltar a ter essa fama, que é uma cidade modelo. Que legal. Agora, deixando um pouquinho aí então os problemas, né, desse diagnóstico que foi feito no começo do ano e pensando daqui para frente, né? 6 meses aí vocês vieram colocando a casa em ordem, né? Apagando incêndio, literalmente. E a partir de agora, né? Quais são os planos aí do setor de obras, serviços públicos, transportes, enfim, quais os planos do prefeito Saulinho para essa área tão importante na cidade? Olha, nós temos agora para dar início a uma OBS nova, desse novo programa do governo federal do PAC, lá no bairro Nova Pradópolis. Nós também temos uma escola em tempo integral, também do PAC, para ser licitada em breve. Creio que até semana que vem já solta a licitação. Nós temos mais uns 20 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico
aguardando assinaturas de contrato e aguardando a Caixa Federal também liberar para a gente continuar o recapeamento. Então, nós estamos fazendo um planejamento de obras para que a cidade continue. Se ela já está boa, eu creio que ela vai ficar melhor. Outro ponto muito importante, nós temos uma estação de tratamento de esgoto que foi feita em parceria pública e privada com a usina São Martinho, que hoje ela já está 100% trabalhando, funcionando. 100%? Ela está em teste. Pradópolis tem ela, 100% de tratamento? Nós temos 100% de esgoto tratado hoje, Pradópolis. E isso, assim, muitas cidades aqui da região não tem isso. Não tem. Infelizmente não. Infelizmente. Mas nós temos a nossa estação nova com esgoto 100% tratado. Que bacana. Agora me conta um pouquinho mais sobre essa nova unidade básica de saúde aí, porque saúde, eu sempre falo que é um poço sem fundo, né? Quanto mais se investe, quanto mais faz, mais demanda tem, né? E eu acredito que ter uma UBS nova na cidade, principalmente para cidades de menor porte, como é o caso de Pradópolis, seja uma grande conquista para a população. Como vai ser essa UBS, o local dela, como que vai ser... Claro que o atendimento fica mais para a parte da saúde mesmo, né, para o departamento de saúde, mas como que é aí o planejamento para a construção dessa UBS? Olha, essa UBS, ela vai ser construída em um bairro que ele é um pouquinho distante, que é o Nova Pradópolis, né? Então foi se pensado já para ela atender esse bairro e para o futuro bairros ao seu entorno. Por quê? A cidade, o crescimento dela é ao entorno desse bairro. Então ela vai para futuro, vamos falar em planejamento. Ela não vai servir só o Nova Pradópolis 1 e 2. Vai servir bairros que serão construídos ali do lado também. Quer dizer, vocês já estão pensando em Pradópolis daqui 50 anos, por exemplo? Isso, estamos pensando em Pradópolis lá na frente, como estação de tratamento, UBS. E a escola nova? A escola nova em tempo integral também. É uma escola com pensamento lá na frente. Ela vai ser construída já no meio de vários bairros. Ela vai englobar o Jardim Maria Luísa, o Maria Luísa 1 e 2, vai englobar o Jardim Bela Vista, o Jardim dos Ipês, Jardim Paulista, bairro de CDHU, Jardim das Oliveiras e Parque dos Pássaros 1 e 2. Então ela está sendo construída bem ali no centro, que vai pegar todos esses bairros. E qual o cronograma dessas obras tão importantes para o município? A gente está em processo mais burocrático agora, né? Começa a obra esse ano, como que está isso? Olha, a UBS, ela começa agora. A gente só está aguardando a ordem de serviço, a liberação da ordem de serviço pelo Ministério. Liberou, ela já está licitada. Eu creio que começamos no mais tardar até o mês que vem, vamos falar assim, que está dependendo de outras esferas. A escola de tempo integral, licitando, depois também aguardamos na próxima esfera, né? Então eu creio que essas duas obras, uma começa agora para o mês que vem, a outra, eu creio que depois dela licitada, contrato assinado, ela começa depois de uns 60 dias. Então são duas obras importantes que até dezembro elas terão início. E o cronograma da escola são 2 anos, da UBS é 1 ano e meio. Então a gente trabalhando dentro do cronograma, eu acho que em 2 anos, no mais tardar, Pradópolis terá uma UBS em funcionamento e uma escola em tempo integral. E tudo isso, lembrando que eu já tive a oportunidade de entrevistar o prefeito Saulinho e o vice Tiaguinho várias vezes, e eles contando sobre a questão financeira da prefeitura, né? Dívidas herdadas, queda na arrecadação, quer dizer, já no primeiro ano de governo, já essa surpresa boa de conseguir pelo menos iniciar 2 obras tão importantes, né? Sim. E nós temos também uma outra obra que ela vai ser de extrema importância, inclusive ela está no plano de governo da administração, que vai ser a construção de uma farmácia na unidade, na UBS Bela Vista, Lineu Zacarias. Vai ser feita a farmácia, será feita uma sala de vacina e um consultório odontológico. Então a administração está pensando também
um plano de governo, no que ela prometeu no seu plano de governo. Então, tem essa obra aí também para sair. Eu creio que essa obra, ela fica pronta em 1 ano. O projeto já está pronto. Já finalizamos o projeto. Só estamos aguardando a verba. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade, né? Acho que todos os municípios. Sim. Mas chegando essa verba, já vamos dar início a essa obra. É uma obra municipal. Só notícia boa, né? Só notícia boa. Agora, Fabinho, me lembrei aqui de uma questão que eu já ouvi dizer também, inclusive nas redes sociais do Saulinho, sobre a economicidade, né? Vocês têm feito aí muita economia. Sim. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a questão dos combustíveis, Abastecimento né? O interno. abastecimento interno da prefeitura. Me conta essa Desde história. do começo do ano a gente vem realizando bastante medidas para a economicidade, né? E a gente vem reduzindo bastante o custo da manutenção da frota. E pensando nisso, a gente na transição havia conversado que era um plano que ele tinha de tentar trazer para dentro do almoxarifado o abastecimento interno. E como eu vim de uma empresa que fazia esse tipo de serviço, por isso que é importante ter pessoas técnicas em cada departamento. Eu vim de uma área, de uma distribuidora de combustível, para você ter ideia. Trabalhei por aproximadamente 10 anos cuidando da manutenção da frota e a gente era uma distribuidora de petróleo. E eu vim dessa área com todo o conhecimento e eu propus um projeto para ele para a gente trazer um abastecimento interno para a frota. Hoje faz 2 meses que a gente já tem esse abastecimento interno e a gente reduziu cerca de 30% no abastecimento. Até janeiro desse ano a gente pagava em média 8,19 num diesel, hoje a gente paga 6,5. Então, uma diferença, é uma economia significativa. Se você fizer uma conta numa proporção de gasto, a gente gasta hoje em média 15 mil litros de diesel no mês. Se você fizer a conta dessa diferença, dá 30 mil reais. Por mês. Por mês. Então, é uma economia assim, e trouxe uma vantajosidade para a prefeitura, né? Sim. Esse abastecimento interno. Fora todo tipo de controle que a gente consegue ter um controle maior do abastecimento, a gente consegue controlar mais a quantidade de vezes que o veículo está abastecendo, para ter ali um controle melhor de realmente de uso do equipamento público, né? E quando a gente fala nessas questões de fazer economia e tal, geralmente as pessoas pensam, mas em prefeitura é difícil mesmo, porque as próprias empresas que participam de licitações e fazem trabalhos, pensando que o trabalhar para uma prefeitura e não para o setor privado, já tem um preço diferente. Já tem um preço né? diferente. Já é diferente mesmo, o mercado é assim, não tem nada de legal, mas o mercado é assim. A gente buscou no mercado uma opção, né, para ser viável para a prefeitura. A gente não teve custo nenhum para estar trazendo esse tanque de abastecimento. Hoje é incomodato, a gente trouxe a compra desse combustível através de uma tabela que chama tabela controlada pela ANP, então é um preço médio que a gente faz hoje, a própria ANP regula esse preço médio, então a gente compra praticamente ao preço que os postos de gasolina compram o combustível. Então a gente tem uma vantagem bem grande na questão do abastecimento interno na prefeitura. Que bacana. Isso foi um feito histórico na prefeitura da cidade, através do prefeito Saulinho. Muito bem. Eu fiz até uma colinha aqui, gente. Tanta coisa. Eu fiz lição de casa, viu? Dei uma pesquisada lá nos trabalhos de vocês. Eu fiz uma colinha aqui para eu falar, para não deixar de falar nada importante, né? Que vocês fizeram. Bom, vocês falaram aí das manutenções e consertos na rede de educação, de saúde, né? De saúde também, ambulância do SAMU, tudo estava com problema. A gente tinha alguns veículos parados com problema de manutenção, com alguns orçamentos elevados, e a partir do momento que a gente assumiu a gestão, eu fiz uma análise de todos os defeitos, todos os problemas que tinha, e assim, em conjunto com a diretora do departamento, que é a Dayana, e a Mariô, a gente chegou num ponto e chamou o fornecedor para estar tomando as medidas necessárias, e conseguindo executar as manutenções dentro do nosso orçamento. Então a gente conseguiu fazer algumas reduções, trocamos todos os pneus da frota de ambulância e SAMU, todos. Então tava também bem complicado, as ambulâncias que viajam todos os dias
tanto para Ribeirão quanto para as cidades da região, para deslocamento de pacientes, né? Que hoje a gente não tem um hospital especializado lá, então tem que seguir para a região. E todos os dias tem muitas viagens de pacientes. E a gente estava com esses pneus bem crítico. E a gente conseguiu já, logo no começo do ano, sanar esse problema. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção também foi o gerenciamento do contrato de vídeo monitoramento da cidade, né? Vocês pegaram uma gestão que já tinha lá o serviço de monitoramento por câmeras de segurança, né? E aí vocês fizeram uma revisão de contratos, esse serviço continua hoje, mas teve uma diferença aí. O que que aconteceu? Exatamente. Foi feito todo um estudo, um trabalho em cima do que havia sido contratado e depois de acho que 2, 3 meses de muita discussão, conseguiram chegar num ponto que reduziu aí com quase 70% do que era gasto com o contrato de vídeo monitoramento e hoje continua com o serviço, não parou o serviço. Pela minha pesquisa, me corrija se eu estiver errada, vocês investiam cerca de R$ 76 mil por mês para, né, para monitorar com todas as câmeras, todo o trabalho, e hoje esse valor caiu para 25 mil mensal, Exatamente. é isso? Exatamente. E o serviço continua sendo executado sem perder nenhuma qualidade. Qual é o segredo? Eu acho que o segredo chama-se, primeiro, a gestão, e segundo, o bom relacionamento entre o público e o privado, né? Eu acho que isso aí é tudo, o diálogo. Faz toda a Prefeitura diferença. tem que ter o diálogo. Todo um comprometimento de cada diretor, de cada pasta com o que está sendo feito, executado e para ser bem aplicado o dinheiro público, né? E lá em Pradópolis tem essa relação, né, entre os departamentos, um ajuda o outro, tem um tempo de resposta ágil, como que funciona lá entre vocês? Tem sim. Hoje a gente um depende do outro lá, todos os departamentos praticamente dependem do transporte, então a gente vem fazendo um trabalho para deixar os 100% da frota em dia para estar atendendo todo mundo, e como a gente cuida dessa parte de limpeza pública, também é uma engrenagem, né? O Obras depende das máquinas, as máquinas dependem de motoristas, e o transporte depende de ônibus para rodar, e de repente ele precisa de caminhão, de máquina, então tem toda uma sintonia para fazer funcionar. E vem dando certo o trabalho que a gente vem fazendo. Que Parceria legal. vem dando certo. Vem dando certo. O cano, é o que eu falo, o cano de água ele não avisa a hora que ele vai estourar. Então, às vezes, olha, rompeu uma adutora essa noite. Fábio, eu preciso de tal equipamento. Aí ele se desdobra e manda pra gente, pra população não ficar sem água. Nós tivemos um caso no final de semana que nós batemos o final de semana inteirinho para arrumar uma adutora, né? Mas foi coisas de, vamos falar assim, 8 horas que a população do centro ficou sem água, né? Até dar essa manutenção. Então, se não tivesse esse bom trânsito nos departamentos, eu acho que seria difícil trabalhar. Então, hoje tá bem bacana para trabalhar com esse trânsito nos departamentos, entre um ajudando o outro, né? Então, isso é muito importante. E além desse diálogo entre vocês, da equipe do prefeito Saulinho, tem esse diálogo com a população também? Tem um canal de comunicação que a população pode ligar, pode fazer a sua denúncia, pode fazer um pedido, uma solicitação de reparo? Tem um canal desse? Sim, nós temos a ouvidoria. E hoje, como nós temos as redes sociais, a gente Sim. também fica ligado nas redes sociais. Isso é Então alguém importante. pode mandar um recadinho, olha, eu tô com um problema aqui no meu bairro. O que a gente faz? Já corre para ver o que é, né? E tem os canais da prefeitura, né? Ou até o munícipe vai até o almoxarifado, ou vai até a prefeitura, ou procura um vereador, ou procura até um funcionário nosso, né? E chegando até nós, a gente já manda a equipe, ou até nós mesmos, finais de semana, né, como cargo comissionado que somos, vamos até essa solicitação. Olha, eu lembrei que nós recebemos aqui há um tempinho o vice-prefeito de Dumont, o Fabinho,
E ele falou assim, até, né, sorrindo e tal, brincando com a situação. Eu não tenho mais paz, né? E acho que é por aí, né? A partir do momento que a pessoa assume um cargo no serviço público, tem que se dedicar mesmo, porque os problemas da cidade não tem dia, não tem Exatamente, horário sim. para acontecer, né? E o São 24 departamento que a horas. gente tá passa tudo por ali, né? É tanto um velório, um sepultamento, é um esgoto entupido, um cano estourado, é uma máquina que precisa fazer um serviço. Então, o coração da prefeitura passa pelo almoxerifado. E a gente tem que estar sempre disponível e disposto a ajudar a população. Mas Muito o prazer nosso é você ajudar a população. A população ficar contente com aquele serviço que ela está pagando, né? Então você está prestando aquele serviço para a população. Isso é muito importante. Deixar o munícipe contente. É isso. Gente, infelizmente nós chegamos ao fim do nosso episódio. O tempo passou bem rapidinho, né? Um bate-papo bem gostoso Bem aqui rápido. com vocês. Como eu disse no início do nosso Podnext, eu tinha certeza que a gente traria aqui vários exemplos de sucesso, Sim. né? Mas o que me chama mais atenção lá em Pradópolis mesmo é essa questão de cuidar das pessoas e cuidar da cidade, porque cuidar da cidade também é cuidar de pessoas, né? E essa sintonia que vocês têm. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá com o prefeito Saulinho e o Muito Tiaguinho. obrigado. E muito obrigada, Fabinho. Muito obrigado, é um prazer ter batido um papo com vocês aqui. A gente sempre está do outro lado, só assistindo. Sim, Não é fácil vir aqui né, ter esse bate-papo, mas fica aí à disposição os departamentos nossos para atender a população. Estamos para servir obrigada. e fazer muito bem feito o que a gente fosse solicitado. Muito bem. Muito obrigada, Anderson. Eu que agradeço você, Gi, agradeço todo mundo. Estamos lá, de portas abertas para o que precisar. Tanto vocês quanto principalmente a nossa população. Isso é muito importante e prazeroso servir, né? É isso. Até ontem nós fomos servidos, hoje nós estamos servindo. Então isso é muito importante. Tá certo. Exatamente. Obrigada mais uma vez, meninos. Muito obrigado. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext, hoje trazendo essas novidades na parte aí de infraestrutura, obras, serviços públicos da cidade de Pradópolis. Lembrando que o Podnext, você sabe, né? A gente adora contar notícias e informações importantes de política e casos importantes que são em benefício da população. Então, a sua cidade pode ser a próxima a estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, hoje recebendo Anderson e Fabinho. Eu sou a Gi Espanholo, você sabe que esse é o seu Podnext, que está disponível toda terça e quinta-feira em nosso canal do YouTube e também no Spotify. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.